Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Maria Amélia e eu tô com uma convidada especial hoje. Aliás, convidada não, participante do Nefropapers mesmo. Falando do outro lado do mundo, Raquel, seja bem-vinda ao Pod. Oi, gente, boa noite. Aqui é a Raquel de novo aí com vocês para a gente gravar um pod com essa doutora Meia maravilhosa que eu gosto tanto. A gente discutiu antes, tá, gente? Eu pedi para não usar doutora, mas eu sabia que ia rolar isso aí mesmo, então tá tudo bem. Mas o livre-arbítrio, né, ele existe, estamos aí para isso, né? Não dá para mudar os velhos hábitos. Raquel, você quer começar com o tema de hoje? Eu estou em muito boa companhia para falar de um assunto que é utilidade pública hoje. E não é de hoje que aquele paciente com bacteriúria deixa os médicos em todos ou quaisquer lugares de cabelo em pé. E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. É infecção, preciso tratar, o que ela representa. Então, eu acho que o melhor jeito de começar vai ser com um caso clínico. Vou ler para vocês. O paciente do sexo masculino tem 69 anos, é portador de diabetes e veio em consulta de rotina para avaliação cardiológica devido a queixa de palpitações inespecíficas. Hoje ele aparece em consulta sem queixas. Realiza os seguintes exames: o hemograma com um HB de 12,1, um hematócrito de 30, leuco dentro da normalidade, sem alterações plaquetárias, função renal normal, com uma taxa de filtração glomerular estimada de mais de 90 ml por minuto, glicemia de jejum de 159 e uma urina 1. Vamos lá. Densidade de 1015, amarela, límpida, com proteína 0, glicose 1 cruz, leucócitos mais que 500 mil, hemácias 10 mil, nitrito negativo. Uma urocultura positiva para E. coli com 150 mil unidades formadoras de colônia. E aí, Meia? Então, assim, aqui você falou de utilidade pública, eu acho que é mesmo, assim, uma questão de saúde bem importante, assim, a gente não está exagerando. Eu vejo muito, e eu acho que a realidade de muita gente, muitas pessoas inseguras, lógico, no PS é uma situação muito especial, né, você não conhece quem você está vendo ali na tua frente, mas em muitas situações sendo tratado bacteriúria assintomática, que nem sempre vai ter indicação de tratamento, né, uma coisa que a gente vai falar muito aqui, quais são as indicações, obviamente, mas eu acho que isso tem uma consequência, assim, expõe o paciente a mais risco, ele está fazendo antibiótico sem necessidade. Tem o que a gente fala também de um risco para a comunidade, né, um risco ambiental importante, a gente está induzindo mais resistência bacteriana também, e eu estou tratando desnecessariamente. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que definir é o que é bacteriúria assintomática. Se a gente vai ver a definição de bacteriúria assintomática, é a presença de bactéria em uma ou mais amostras de urina, então que é definido como a presença de maior ou igual a 10 a 5 unidades formadoras de colônia por ml, ou maior que 10/8 unidades formadoras de colônia por ml, independente da presença de piúria e na ausência de sinais e sintomas de infecção do trato urinário. Então, acho que isso é o mais importante. Se a gente vai pensar aqui no nosso caso, esse paciente tem uma bacteriúria assintomática, certo? Ele não tinha queixa nenhuma e foi identificado na urocultura a presença de bactéria. E aí, acho que a primeira pergunta é por que foi solicitada urocultura para ele, mas assim, enfim. Então, acho que é exatamente isso, a gente pensar em quem a gente vai pedir um exame de urocultura. Você pediria para esse paciente, Raquel? Para esse paciente, não. Acho que da população que deve ser rastreada para infecção de trato urinário, mesmo estando assintomáticos, é bem específica, tem algumas controvérsias na literatura, mas a gente consegue lembrar bem sempre de um caso especial que é a gestante, né? Além disso, pacientes que vão ser submetidos a procedimentos urológicos, que a gente tem um provável sangramento de mucosa presumido, e os nossos queridos transplantados renais, né? Nossa, eu acho que já tem treta pra gente falar a partir daí. Então, gestante, eu acho que ia ter. Sempre treta, sempre gosto disso. Gestante é um grupo que a gente classicamente procura, né, faz a pesquisa de bacteriúria assintomática e tem uma razão para isso. Então, tem diversos estudos que mostram que gestantes com infecção ou com bacteriúria assintomática, na verdade, estão associados ao maior risco de prematuridade. Então, tem a questão de parto prematuro, tem questão de infecção para o feto, né? Então, tem um risco maior de complicação, digamos assim, por isso é tratada. Não é infecção ou não é a presença da bactéria na urina, ela não é inócua. Ela tem um risco de complicação de evoluir para infecção e evoluir para desfechos negativos maternos fetais. Então, por isso ela é tratada.
Se a gente vai falar de controvérsias, existem algumas controvérsias sim. Então tem um trabalho na Holanda, por exemplo, que mostra, não sei como esse trabalho foi nem feito, gente, mas assim, foi um trabalho que foi observado bacteriúria sintomática num grupo de gestantes de baixo risco, e quem não foi tratado, não se teve um desfecho negativo. Mas assim, isso é um grupo, uma população isolada de muito baixo risco. Para gestantes de forma geral, tem uma indicação sim de fazer screening e sim de fazer tratamento para bacteriúria sintomática. Então, como que a gente faz isso? A indicação é de fazer pelo menos uma coleta de urina no primeiro trimestre. Usualmente, o que a gente faz aqui no pré-natal é fazer uma coleta de urina no primeiro trimestre, mesmo ela vindo negativa, a gente repete essa coleta de urina no final da gestação. Mas pelo menos uma amostra, ela deve existir. Em relação a outras populações, acho que a gente tem que falar primeiro do que deve se pesquisar, né? Então, gestantes, sim. Pacientes que vão fazer cirurgia endourológica, né, que tem essa questão de trauma de mucosa, também a gente tem uma evidência de benefício na pesquisa da bacteriúria sintomática e no tratamento, e mais uma vez, é porque existe um risco de não tratar, o risco de não tratar é evoluir para uma infecção complicada, então a gente opta por fazer o tratamento também. Mas aí chegou o momento da treta. E no transplante de rim? Quando que a gente faz pesquisa? Quando que a gente faz pesquisa de bacteriúria assintomática? Qual a sua opinião? Qual é a sua prática? Não, na minha prática é que são serviços diferentes, né? Então vai por isso que começa a controvérsia. Mas queria saber a sua opinião antes de eu opinar. É justo, claramente. Assim, tem. Aqui vai falar assim de guideline, a gente se baseia muito no guideline americano de controle de infecção, né? E aí o que eles falam em relação a transplante de órgão sólido de forma geral. Transplante de órgão sólido de forma geral, que não é um transplante de rim, então pensando em outros órgãos, eles não aconselham a gente fazer o rastreio. E, portanto, não aconselham a fazer tratamento de bacteriúria sintomática. A gente só vai tratar ou só vai rastrear quem a gente tem a intenção de tratar. Então, transplante de órgão sólido que não rim, não tem sentido a gente fazer o rastreio se a gente não vai fazer o tratamento. Em relação ao transplante de rim, acho que é controverso, porque esse próprio guideline, ele fala isso, né, ele sugere a gente fazer a pesquisa no transplante, no primeiro mês pós-transplante, então pacientes no primeiro mês pós-transplante renal, eles teriam indicação de fazer a pesquisa e o tratamento, mas após o primeiro mês ele ele orienta não realizar o screening. Na verdade, ele orienta que antes do primeiro mês ele não tem uma opinião clara para emitir. Formada, exato. Exatamente. O que é prática do serviço onde eu trabalho a gente acaba tratando bacteriúria assintomática nos primeiros 2 meses do transplante. Mas com a ressalva, a gente não é tão efetivo assim na pesquisa, sabe? Então, eventualmente, a gente pode pedir um exame de urocultura, se ele vier positivo, a gente opta por tratar. Mas não é aquela coisa sistemática que a gente faz pesquisa, tipo, não tem uma rotina de fazer urocultura para todos os pacientes até 2 meses, entendeu? Então, não sei se a gente faz tanto um tratamento de uma bacteriúria assintomática aí. Porque se a gente suspeita... Pelo que eu lembro, são 3 meses, os primeiros 3 meses. Se a gente suspeita que você tem uma disfunção por causa de uma bacteriúria assintomática, então essa bacteriúria não é assintomática, né? Assintomática, exatamente. Exato. Então não é uma coisa que fica muito clara. Mas, de forma geral, se orienta o tratamento de bacteriúria assintomática no primeiro mês pós-transplante de rim. Combinado. Então essas são as populações, né? Em que nós vamos investigar. Outras controvérsias. Cirurgias não urológicas, o que é que a gente opta por fazer? Então, existe um hábito antigo também, assim, quer dizer que não é mais tão evidência recente, que cirurgias não urológicas, por exemplo, ortopédicas ou ginecológicas, se fazia o tratamento de bacteriúria assintomática. Mas a gente não tem mais essa recomendação formal. Então, cirurgia não endourológica... Chega a investigar? Chega a investigar ou não? Na minha cabeça, eu acho que sim. No pré-operatório, não, pelo que eu lembro, né? Mas isso, você não deveria fazer a investigação se eu não me proponho a fazer o tratamento, entendeu? Exato. Por que eu vou pedir urocultura se eu não tenho intenção de tratar? Certo. Então, pela evidência atual, a gente não deveria fazer pesquisa de bacteriúria assintomática em cirurgia que não é cirurgia urológica, né? E assim, a gente tem evidência de trabalho antigo, por exemplo, cirurgia ortopédica, de troca de prótese, por exemplo, que existia também um risco maior de contaminação daquela prótese em pacientes que tinham urocultura positiva. Mas essa evidência já não é tão clara,
E o que se viu também é que os pacientes que tinham uma urocultura positiva, eles tinham de fato maior risco de ter infecção na prótese, mas nunca era pela mesma bactéria. Então, era raro, né, que nunca era, né, mas era raro ser infecção pela mesma bactéria. Então, o que se acredita é que esses pacientes com urocultura positiva podiam ter alguma fragilidade que, de fato, predispunha a eles terem infecção na prótese, que não era a presença de bactéria na urina que aumentava isoladamente esse risco de infecção. Outro que pode parecer controverso, por exemplo, pacientes que têm antecedente de diabetes. Pelo fato dos pacientes terem antecedente de diabetes, deve ser feita a pesquisa de bacteriúria assintomática? Não necessariamente. Então, exatamente, assim, de regra, não. Eu vou fazer a pesquisa se eu tenho uma outra condição, e que então não é, provavelmente, uma bacteriúria assintomática. Assintomática, exato. E em relação à questão da quantidade de coleta, porque eu não sei se a gente chegou a até falar disso antes, sobre aquela ressalva na literatura que sugere que para mulheres eu tenho que ter uma segunda amostra dentro de 2 semanas, devido às maiores chances de contaminação, né? Então eu tenho que presumir que essa urina foi corretamente coletada. Você faz isso na sua prática ou não necessariamente? Uma já é suficiente para você? Se eu tenho, assim, se é um grupo que eu estou pesquisando e que eu vou tratar bacteriúria assintomática de forma geral, se a gente confia na coleta, né, na forma da coleta, a gente acaba pedindo só uma amostra mesmo. Perfeito. Por essa questão, assim, por exemplo, gestante, a gente, talvez esse tempo de 2 semanas aí possa ser prejudicial, né? Sim, não dá para perder tempo, né? E acho que a gente pode falar também de outras populações, por exemplo, que gera muita dúvida também, né? Paciente que é mais acamado, que por algum motivo, por exemplo, usa catéter vesical de demora, a gente deve tratar a bacteriúria assintomática? Isso é um ponto que também é um pouco controverso, né, de recomendação. A maior parte dos lugares fala que paciente que está usando aquela sonda há um período curto de uso, a gente não deve pesquisar e não deve, portanto, tratar a bacteriúria assintomática. Seria um usuário crônico de sonda vesical, então aí tem lugares que não deixam recomendação clara, na verdade. Perfeito. E isso cai bastante naquela distinção entre a distinção entre o assintomático e o sintomático, que apesar de parecer óbvio, é importante a gente ressaltar sempre, né? Principalmente nessa população idosa que você está falando. Acho que isso é bem importante mesmo. Porque, como você falou no começo, né? Essa com frequência diagnosticada, né, entre aspas, até com uma infecção do trato urinário, quando na verdade são sintomas não específicos, como, sei lá, delírio, mudança de comportamento, alguma astenia mais proeminente, e a bacteriúria também, quando na verdade pode haver uma segunda ou outra justificativa para esses sintomas, né, e uma bacteriúria sintomática. Faz sentido o que eu falei? Raquel, você está escondendo o jogo, você tem um outro caso para apresentar, joga logo aí. Vamos para um segundo caso, então, Meia. É mesmo, e tu? Será? Uma mulher de 76 anos, também portadora de diabetes tipo 2, em uso de insulina, hipertensão controlada, diagnóstico de uma insuficiência cardíaca, fração de ejeção preservada, vem à consulta com queixa de mudança no odor da urina, há cerca de 7 dias. Ela negou poliúria, noctúria, intermitência urinária, disúria, qualquer outro sintoma urinário. Precavida, ela já realizou uma urina 1 com urocultura e trouxe pra gente a densidade de 1010, amarela, límpida, proteína 1 cruz, glicose 1 cruz, leuco de 50.000, sem hemácias, nitrito negativo, esterase leucocitária negativa e células epiteliais 3 cruzes. Urocultura negativa. E agora a gente tem algumas coisas para discutir, né? Acho que a gente tem bastante coisa para discutir. Essa paciente, assim, acho que é uma paciente, primeiro que a gente tem que, ela tem que ter confiança no que a gente está falando para ela, né, isso é um ponto, mas a gente ainda tem, entre aspas, nossa, é ruim usar essa palavra, assim, mas entre aspas tem uma vantagem, que é uma paciente que ela tem muita noção do que está acontecendo, às vezes é mais complicado ainda um paciente que, por exemplo, tem ou tem um quadro de uma demência, alguma coisa assim, que ele não consegue especificar muito bem, e eu acho que é um trabalho, às vezes, muito mais de convencimento da família. Então, acho que a gente vai ter que começar a conceituar outras coisas também, além de bacteriúria assintomática, né? Mas eu acho que um ponto importante, e a primeira coisa a gente falar é que odor de urina é uma coisa muito, muito, muito inespecífica para a gente classificar como ITU. Muito mesmo. Perfeito. Então, assim, várias coisas podem alterar
o odor da urina. Inclusive, se ela deixa a urina por algum motivo exposta por muito tempo, isso pode mudar o odor. Alguns alimentos podem mudar o odor da urina. Então, essa paciente talvez seja mais fácil a gente convencer que ela não tem uma infecção do trato urinário, até pelos exames que ela tem, pelos sintomas muito inespecíficos do que alguns outros casos, assim. Mas eu acho que isso é um ponto importante, né? Porque tem um odor alterado que a gente vai pensar em itu. Na verdade, a maioria dos casos de itu, ninguém refere esse odor alterado e assim, tem outras evidências de infecção. Então, como você conceituaria, Raquel, itu não complicada, itu complicada? A gente tem a infecção do trato urinário não complicada, e tem também a infecção de repetição, né, que a gente vai falar bastante delas, além da bacteriúria assintomática que a gente já falou. Eu acho que começando assim, para ficar mais pontual, as itus não complicadas, acho que são provavelmente as infecções bacterianas mais frequentes, né, na prática ambulatorial, em que mais ou menos 50% das mulheres com mais de 30 anos têm ao menos um episódio de itu ao longo da vida, né, e acho que, pelo que a gente vê, metade dessas vai apresentar recorrência dessas infecções em 6 meses, né. A literatura diverge, e acredito que você possa me corrigir se eu estiver equivocada, mas a gente fala em complicada e complicada na diferenciação quando a gente tem a restrição no trato urinário baixo, como cistite, por exemplo, né, definida como cistite, e quando ela tem ascendeu para o trato urinário alto, né, em relação a complicado. Quer melhorar essa definição? Assim, o que a gente tem classicamente, né, eu vou falar uma coisa bem de tia, mas assim, do que a gente aprendeu, do que eu aprendi classicamente itu não complicada, seria aquela infecção do trato urinário que você tem em mulheres jovens, sem outras condições, e que não estão gestantes. E essa itu não complicada, ela pode ser uma cistite ou pielonefrite. A itu complicada seria na população, qualquer população que não seja essa da mulher jovem, que não tem uma outra condição, que predispõe uma infecção complicada e não está grávida, né? Só que aí entram também situações, porque, por exemplo, só a presença de diabetes já classificaria como itu complicada, e hoje a gente tenta conceituar mais, diabetes bem compensado, porque a paciente tem assistido, isso não é um itu complicado. Mas, classicamente, a gente falava isso, porque itu não complicada é essa mulher jovem, sem outras condições que predispõem a complicações e que não está grávida. E a itu complicada é qualquer outro grupo, né, com essas ressalvas mais atuais. E aí você tem que ter, para classificar, para chamar de itu, né, a presença de bactéria no trato urinário, mas sinais ou sintomas de infecção. E aí, classicamente, é a presença de disúria, paciente, isso pensando em cistite, né, infecção baixa, presença de disúria, aquela urgência miccional, pode ter um pouco de hematúria também, hematúria pode estar presente, não é incomum que a hematúria esteja presente em casos de infecção do trato urinário. E quando a gente tem mais sintomas sistêmicos, a gente, tipo febre, calafrio, a gente tem mais sinal de infecção alta, né, que seria a pielonefrite. E na pielonefrite, sintomas urinários baixos, tipo disúria, polaciúria, essa urgência miccional podem estar ausentes, inclusive. Quando a gente pensa em itu de repetição, a gente está falando nessa paciente que tem 2 ou mais infecções no período de 6 meses, sendo uma delas confirmada por urocultura, ou 3 ou mais no período de 12 meses. Perfeito. Beleza. E aí vem ter questões polêmicas também, né, que essa paciente, no caso, acho que a gente tem menos dúvida, digamos assim, até porque ela tem urocultura negativa. Mas se ela viesse, por exemplo, com urocultura positiva, você trataria? Não. Esse contexto é muito difícil de não tratar, porque o paciente já vai com uma mentalidade de que ele precisa de um antibiótico, né? Mas aí vem a questão toda de tudo, o motivo pelo qual a gente está conversando aqui, né? Um overdiagnosis de infecção do trato urinário e o excesso de tratamento antimicrobiano por vezes desnecessário, né? Acho que, tipo, a gente tem que saber usar o que a gente tem, né? Se a gente tem itu, que é um itu complicada, por exemplo, a gente tem que ser hábil no nosso diagnóstico e tratamento, porque existe um risco de complicação maior, por exemplo, entendeu? Então a gente tem que tratar mesmo, mas a gente tem que saber se a gente está lidando primeiro com uma infecção no trato urinário. Então, se essa paciente viesse com urocultura positiva, paciente que não tem sintoma específico, é uma paciente que tem uma bacteriúria assintomática, e ela não está num grupo que a gente trataria bacteriúria assintomática. Então, acho que é um trabalho de convencimento muito maior do que a gente tem que fazer, de fato, né? Exato.
E aí que vem a pergunta, assim, que eu falei que eu tinha achado bem legal, assim, se tipo, nosso trato urinário é de fato estéril, a gente Essa hoje estuda como se fosse, né, a gente trata como se fosse de fato estéril. Mas não, a gente pode ter por N razões presença de bactérias, é bacteriúria assintomática, e se fala até que, por exemplo, a gente tem presença de vírus, que a gente, na verdade, não tá encontrando, porque a gente não pesquisa, né? Sim. E aí a gente entra no conceito de pior estéreo também, né? Como defini-la. Pois é. Que seria a presença da leucocitúria e urocultura negativa, né? E quando eu tenho 10 ou mais leucócitos por cúbico, ou mais do que 3 leucócitos por campo, ou a esterase leucocitária positiva no dipstick, é isso? Com uma urocultura persistentemente negativa, né? Negativa, exatamente. E a gente tem que pensar em causas específicas também, né, de piúria estéril. E aí vai entrar infecções atípicas, enfim, muitas outras coisas, né? E acho que a nossa busca deve ser ativamente para a gente procurar uma outra causa, né? Não ficar tratando infecção aí, que na verdade o meu antibiótico não está fazendo nada a não ser aumentar o risco de infecção de resistência bacteriana. Exato. Que cai naquela questão que a gente estava falando sobre a piúria só ser útil, na verdade, no sentido de vai ter significância quando ela estiver ausente, na verdade, né? Porque aí ela não vai. Ela estando ausente, ela estando presente não quer dizer nada, na verdade, né? Quer dizer muita coisa ou nada. Verdade. Acho que a gente tem que pensar também em outras coisas, né? Para essa paciente que a gente classificou como itu não complicado, ou seja, esse paciente com pouco risco de complicação, se ela tem sintomas típicos mesmo, tipo disúria, polaciúria, surgência miccional, a gente precisa necessariamente pedir urocultura para tratar, ou a gente pode tratar só a partir do quadro clínico dela? Não necessariamente, inclusive já começa a tratar de cara, né? Não espera nada. Isso, porque ela tem uma clínica muito característica, ela tem pouca chance de complicação, então nesses casos a gente pode tratar sem ter exame laboratorial. Começa a ficar diferente, por exemplo, se eu tenho um caso de uma pielonefrite, nesse caso eu preciso necessariamente ter uma urocultura, até porque isso vai guiar o meu tratamento, né, meu antibiótico que eu vou fazer. Se a gente está tratando outros grupos também, então gestantes, a gente também sempre vai coletar, né? O grupo que eu tenho maior risco de complicação, a gente sempre acaba coletando, porque isso vai me ajudar muito a guiar o meu tratamento. Falar uma outra situação que a gente tem que pedir urocultura também é para essa confirmação da minha itu de repetição, né? Eu preciso ter pelo menos um episódio confirmado com urocultura, então essa é outra situação que a gente também vai pedir urocultura. Exato, perfeito. Só para aumentar, assim, a dificuldade do caso clínico, né? Se fosse uma paciente que chegasse, por exemplo, uma paciente de, sei lá, 76 anos, que a filha chega na consulta com ela falando que tipo, ela tá estranha, mudou o comportamento, assim, é um quadro que sugere muito delírio. E aí, como que a gente faz nessa situação? A gente trata, pensando que esse delírio pode ser, de fato, por uma infecção trato urinário, ela tendo uma urocultura positiva? Então, eu acho que essa situação aí é ainda mais difícil, né? Porque, assim, o familiar conhece, tipo, a paciente muito melhor do que nós em uma consulta, assim, ela tá percebendo que alguma coisa tá diferente. O que é... E mesmo porque na ausência de febre, sintomas locais ou sistêmicos não quer dizer, né, não quer dizer que não seja, né, exatamente. Isso, assim, eu sei que é uma situação muito, muito, muito difícil, assim, a gente também ter essa segurança e ter o poder de convencimento. Mas a gente tem que pensar que, tipo, delírio não é um sintoma específico de itu, né? É uma coisa que nos chama a atenção para alguma coisa estar diferente. A gente pode começar o tratamento se ela tem sintomas sistêmicos, a gente deve começar porque isso indica uma gravidade, mas sempre lembrar que isso pode ser uma outra coisa. Então, não achar que é itu e resolver o problema, pensar em outras causas também, porque ela está tendo complicação. Acho que a grande lição tem sinal, sintoma de doença, tipo, a gente vai tratar, né? Uhum. E assim, o que a gente fala de tratamento de itu é muito do risco de complicação. Essa população, por exemplo, da mulher que não tem comorbidades, enfim, essa população de baixo risco, a gente não acha que não tratar a cistite ou retardar um pouquinho o tratamento da cistite dela, isso vai levar a um risco de complicação muito grande. A gente acaba tratando mais para alívio de sintoma do que pensando no risco que tem de uma infecção complicar. Então, por isso mesmo, nosso tempo de tratamento ele tende a ser mais curto, né? O que não acontece em infecções complicadas, o que não acontece
quando a gente está lidando com a pielonefrite, né, que o tempo de tratamento é mais prolongado. Perfeito. Bom, sobre a etude de repetição. Nossa, aí é polêmica atrás de polêmica também. A gente tem a definição que você já falou, né? Mais ou 2 ou mais episódios de sintomáticos com piúria ou urocultura positiva nos últimos 6 meses, ou mais de 3 ou mais episódios em 12 meses. É isso? E a gente vai falar de tratamento, mas aí a gente tem muita polêmica mesmo em relação à profilaxia e tratamento não medicamentoso, profilaxias, né? É bem polêmico mesmo. Por conta do uso indiscriminado. Vamos ver se a gente consegue deixar um pouquinho menos polêmico e mais objetivo para ficar claro na cabeça. Em relação à profilaxia, estratégias comportamentais a gente tem, né? Aumentar o número de micções e pós-relação sexual também. Fazer a higienização adequada é importante. Então, sim, acho que são coisas básicas, essa questão de comportamento, assim, mas parece óbvio para quem já sabe como é o certo, no final das contas. Acho que isso é uma coisa que a gente tem que repassar sempre em consulta de quem tem história de etude de repetição. Porque pode parecer óbvio pra gente, mas muitos pacientes não têm esse conhecimento mesmo de que mudanças disso daí aumentam o risco de ter infecção de repetição. Então, acho que sempre medidas comportamentais é muito importante. Uma coisa que a gente fala também, essa questão pós-relação sexual, é a micção pós-relação sexual, né? Isso também é uma medida que ajuda a reduzir a ocorrência de novos episódios de ITU. De medida não comportamental, é assim, um mundo de coisas que a gente tem até post disso, por sinal. Mas pouca evidência, né? Pouca evidência. Então, tem trabalho, por exemplo, que mostra que o aumento da ingestão hídrica foi um fator de proteção para mulheres que tinham ITU de repetição. A gente tem uma coisa que vem muito falada também, a questão do cranberry. Cranberry tem resultados controversos quando a gente vai ver meta-análises, né? Não são todos os trabalhos que mostram resultados positivos. E eu vou dar minha opinião, questão de opinião. Tem pacientes na prática clínica que de fato melhoram o perfil de infecção quando fazem uso do cranberry. Mas assim, é um relato de experiência, assim, não tem um nível de evidência hoje elevado para fazer o uso do cranberry, por exemplo. Quando a gente pensa em relação à sua experiência com vitamina C, você tem algum paciente que melhorou o perfil? Porque evidência não tem nenhuma, né? Evidência não robusta. Tem. Não tem evidência robusta. Então, assim, cranberry eu faço em algumas situações, o paciente está disposto a tentar, eu acabo fazendo uso do cranberry, explico que não tem evidência grande, mas como uma questão de uma medicação que não tem risco associado, né? Então, se o paciente topa fazer, eu acho que vale a experiência. Mas, assim, é minha opinião de fato. Se a gente vai ver guidelines, se a gente vai ver nível de evidência, não existe essa resposta, né? Não tem uma resposta positiva. Então, a gente não tem hoje a indicação formal de fazer para pacientes com ITU de repetição. E a gente vai pensar, e são medidas, né, que a gente fala que poupam o uso de antibiótico. Então, a gente tem outras medidas também, que a gente poderia citar aqui, mas, de fato, a evidência é muito menor do que quando a gente compara com antibiótico profilaxia, que essa sim tem um nível de evidência muito maior. E que tem as suas controvérsias também por conta do tempo, né, de exposição, né? Eu vou fazer por quanto tempo eu vou fazer, né? Então, eu sou super a favor de você tentar, e acho que todo mundo deve insistir em medidas não antibióticas, mas sabendo da alimentação de cada um. Eu citaria de outro exemplo também aquele Urovax, que tem resultados positivos em alguns trabalhos, mas são sempre com amostras pequenas. Então, acho que a gente tem que falar do que é bem indicado. Então, essas medidas de comportamento são muito bem indicadas. Acho que a gente pode propor outras medidas que ainda não têm um nível de evidência muito alto. E pacientes que não melhoram com essas medidas, a gente tem que pensar em antibiótico profilaxia mesmo. Mas, assim, também é coisa muito controversa, né? Porque antibiótico profilaxia não quer dizer você começar antibiótico e deixar por um tempo indeterminado aí. Exato, então, tem opções da gente fazer antibiótico terapia, por exemplo. Paciente que tem muito ITU pós-relação sexual, a gente tem indicação de fazer antibiótico terapia pós-coito, por exemplo, exatamente, pós-coito. Então, não fazer antibiótico terapia todo dia. Tem pacientes que acabam fazendo, sim, antibiótico profilaxia, com uso diário de antibiótico. Então, assim, o Citobactrim, que é a opção macrodantina que acaba sendo a mais utilizada, eu acredito, mas existem outras opções de cefalexina também, por exemplo,
que são opções de tratamento. Fosfomicina também. Sim, Fosfomicina também, não? Sim, fosfomicina é um ponto importante, é que ela pode ser feita a cada 10 dias, ela não é uso diário, Exato. né? Isso talvez seja uma vantagem. Facilita um pouco. Isso, uma desvantagem é a questão do custo. Mas mesmo nesses pacientes, o que é importante é a gente reavaliar. Então, teoricamente, a gente deveria deixar a antibioterapia por um período de 3 meses, e aí, após isso, reavaliar. A gente vai prosseguir por mais 3 meses, a gente vai conseguir tirar. Então, porque também chega paciente pra gente que faz antibioterapia há 3 anos, assim. E em nenhum momento tentou-se uma outra opção. Acho que outras coisas controversas também é a questão de exame de imagem, né? Quando que a gente precisa solicitar, exatamente. Então, esses também são dados que podem variar um pouco, mas em algumas situações, por exemplo, paciente que faz etudo de repetição, não é que todo etudo de repetição a gente deve investigar, né? Mas se a gente tem a suspeita que tem alguma coisa mais ali que pode ter alteração do trato urinário, eu acho que a gente pode pedir também. Em criança também, criança que faz ITU, não necessariamente ITU de repetição, mas criança que faz ITU, a gente tem que investigar também se tem alguma alteração de trato urinário, né? Então, isso é importante. Às vezes, o ultrassom vai bem nessas situações. Em relação ao diagnóstico diferencial, em relação a descartar vaginites, uretrites, casos de bexiga neurogênica e doença inflamatória pélvica, dependendo do caso, se for muito arrastado e no contexto da infecção por repetição, também cabe, né? Eu acho que pensar em diagnóstico diferencial, como você falou, é muito importante mesmo, né? Às vezes a gente fica tratando ou procurando uma coisa, na verdade tem, como nem se falou, você tem uma vaginite ali, você tem uma outra DST, por exemplo, entendeu? Então não é ITU aquilo. Pensando em mensagens para casa, o que você acha que é importante, assim, para a prática, de fato? Acho que ficar sempre em mente que nem tudo é infecção do trato urinário, porque isso pode ser nocivo de várias formas. Sempre pensar em outras possibilidades, nem toda alteração de urina é infecção do trato urinário. A bacteriúria assintomática deve ser sempre levada em consideração. Em relação à diferenciação das complicações e não complicações, né? E acho que esse papel do clínico de explicar muito para o paciente, porque às vezes o que você falou perfeitamente bem, assim, às vezes parece óbvio, uma coisa tão básica muda todo o contexto de uma consulta, né, faz toda a diferença, né? O que você fala para o paciente, às vezes, clinicamente, muda a chave e acaba melhorando a incidência desses casos, tanto na questão da higienização quanto na questão da orientação, o paciente que já vai querendo um antibiótico, ou essa questão de, é claro, o contexto de PS, né, como a gente falou, é complicado, mas nem tudo é infecção urinária, e a gente pode estar fazendo muito mais mal do que bem, super dando antibiótico, criando resistência e todos os problemas que o antibiótico traz, né. Acho que sim. Que mais? O que eu penso muito nisso, assim, quando a gente falou no começo que é um problema muito de saúde pública, porque a gente vê muitas consequências disso, né, cria um problema de ansiedade muito grande. Às vezes o paciente chega para consulta de rotina, mas falando, olha, porque eu fui no PS tratar a infecção e agora eu quero, por exemplo, urocultura de controle. E eu acho que isso é um outro ponto também. A gente vai pedir urocultura de controle em que a gente trata bacteriúria assintomática, inclusive. Então, se eu já não acho que aquele tratamento tenha sido bem indicado, porque eu não trataria uma bacteriúria assintomática, às vezes não tem sentido também a gente pedir uma urocultura de controle. Ou mesmo num paciente que a gente tratou um ITU, se não tem porquê, na maioria dos casos a gente pediu uma urocultura de controle, né, se não vou tratar essa bactéria assintomática. Então, eu acho que mensagens para casa que são importantes, essa questão de grupos que eu vou procurar tratar a bacteriúria assintomática. Dos que a gente falou no começo, eu citaria mais um que a gente não chegou a discutir, que é a questão de neutropênicos afebris. Então, neutropênicos de alto risco, ou seja, menor que 100 neutrófilos, a gente nem nesses casos tem uma recomendação contra a favor muito clara fazer screening. Então, é muito da decisão de cada um. Fora isso, dos grupos que a gente já falou, então tá atento a quem realmente tem indicação de pesquisa e tratamento de bactérias assintomáticos, citando novamente de forma rápida a questão de gestantes, pacientes que vão fazer cirurgia endurológica, questões dos pontos controversos, né, também. Então, outras cirurgias que não endurológicas, a gente acaba não fazendo pesquisa mais atualmente. Pacientes que têm diabetes também não tem indicação mais de fazer pesquisa de bacteriúria assintomática, então a gente está atento a isso.
A gente está atento quais são os sinais e sintomas de ITU e lembrar que sintomas muito inespecíficos ou sinais muito inespecíficos muitas vezes não são infecção mesmo. Então, odor, alteração de odor na urina, não é ITU, né? Não é um sinal claro ou sinal clássico de ITU. Então, acho que é um trabalho importante aí de convencimento dos pacientes e familiares também, para a gente não estar tratando demais ninguém, expondo a risco do paciente, expondo ao risco de comunidade que a gente chama, que é o aumento de resistência bacteriana. Perfeita, sem defeitos, como sempre. Então é isso? Acho que é isso, doutora Meia. Muito obrigada por conversar comigo hoje. Foi maravilhoso para mim, aprendi demais, como sempre. Raquel, eu que agradeço. Seja sempre bem-vinda aos podcasts. Senhor doutora, da próxima vez. Isso aí a gente vai ter que rediscutir. Boa noite, gente. Então é isso, pessoal. Até o próximo pod. Esse podcast tem o objetivo de educação médica. As informações aqui prestadas exprimem as opiniões dos seus integrantes no momento da gravação. Não esqueça que a medicina constantemente. Não utilize as informações ouvidas aqui como conselhos médicos para si ou para outros. Em caso de necessidade, procure opinião médica direcionada.